E quantas vezes quiseste então mudar seu pensar, seu modo de agir? E ao sentir de que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. O teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Eu tô desde ontem com esse louvor na minha mente. Desde ontem. Tudo que você quer é desfrutar de paz. Mas o Senhor falou na palavra dele assim, ó: nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O Senhor Jesus venceu. E ele diz que com ele você vai vencer também. E às vezes você não entende porque que falam tantas mentiras ao seu respeito, às vezes no lugar que deveria te abraçar. Porque que falam tantas mentiras ao seu respeito, às vezes por causa de um passado, como eu sempre falo, né, que o passado, muitas das vezes, é que promove isso tudo. Muitas das vezes é o passado que promove isso tudo. Porque lá atrás, né, quando o passado devia de servir só para testemunho, só para você falar, olha, o mesmo Deus que fez comigo no passado é o mesmo que vai fazer contigo também. Aí você conta o testemunho. Você conta o testemunho para aumentar a fé da pessoa que está chegando agora, que acha difícil sair da bebida, que acha difícil sair do cigarro, que acha difícil. Então, tudo que você está passando hoje não é para te destruir, não é um Deus que te abandonou, não é, sabe, não é para você desesperar, não é. Por quê? É para testemunho. Lá na frente você vai encontrar uma pessoa que vai vir reclamar: poxa, na minha família é tanta perseguição, sem motivo, né? A pessoa vai chegar para você, vai falar: na minha família é tanta fofocada contra o meu nome, sem motivo, sem porquê, simplesmente porque eu cheguei, simplesmente porque eu me fiz presente no lugar, simplesmente por causa de um dom. Quantas pessoas sofrem por causa de um dom? Sofre só porque chegou, acabou, né? A pessoa sofre, as pessoas falam tantas mentiras, inverdades, só porque a pessoa chegou. A pessoa não fez nada. Ou porque no passado foi um ex isso, um ex aquilo, um ex alguma coisa, um ex carente, um ex... Você errou alguma coisa no passado. E as pessoas ficam o resto da vida falando. Ou às vezes você nem errou no passado, às vezes normal, foi uma coisa normal. Você teve um filho solo. Vamos supor que você teve um filho solo.
Normal, isso acontece, infelizmente, é um erro normal que acontece. Nada de, né? Mas a sua família vai ficar o resto da vida apontando. Ninguém gosta de ser apontado, né? Mas vão te apontar. E você fala, meu Deus, quando é que eu vou ter paz nesse emprego? Quando? Tudo que você quer é paz. Você só quer paz. Você só quer entrar e sair em paz. Você não quer nada de ninguém, né? Que as pessoas se casem, que as pessoas tenham os filhos deles pra lá, que viva a vida deles pra lá, né? Às vezes você é uma pessoa que já tem uma idade avançada, o seu tempo já passou. Você já teve a sua família, você já teve o seu marido, o seu esposo. Você já é uma pessoa muito bem resolvida e não tem nada a ver com a vida dos outros. Só que às vezes você fala e não adianta. As pessoas estão sempre inventando mentiras ao seu respeito. Você pode falar 1 milhão de vezes, irmã, se eu puder, eu ajudo. Se eu puder, eu ajudo. Eu vou lá, o que eu tenho que dar? É um vestido de noiva que precisa? Que precisa aí, é um vestido de noiva? Eu dou. O que precisa aí? Qual o presente que você está querendo para esse casamento aí? Eu dou. Eu ajudo. Se precisar, eu ajudo. É o bolo? Tá precisando do bolo para essa festa? Eu dou. Eu ajudo. Você pode falar 1 milhão de vezes que você tem um bom coração e que você é capaz de ajudar. Comprar um enxoval do neném que nasceu. Que você é capaz de dar um presente. Levar um vestido de noiva. Levar uma lembrancinha. Que você não tem nada a ver com a vida de ninguém, com as escolhas de ninguém. Você é mais de orar para Deus ajudar. Aí você fala, meu Deus do céu, você é uma pessoa tão boa de coração, né? Você é uma pessoa tão boa de coração. E por que inventam tanto mentiras ao seu respeito? Por que inventam? Queria um botão para fechar aqui. Ah, Jesus. Pera aí, gente. Eu vou ver se eu acho um negócio aqui rapidinho. Pronto. Achei aqui o negocinho. Vou botar aqui. Pronto. Olha que beleza. Agora tá tudo bem. Então, vai ficar tudo bem. Por quê? Muito mais sofreram os discípulos antes de você. Essa perseguição aí, fala, meu Deus do céu, com ninguém é assim, só é assim comigo. Por quê? Às vezes você errou lá atrás, ou não errou, um direito seu. Às vezes você passou um momento que era um direito seu. Um direito seu. Ué, tem nada a ver. O que aconteceu lá atrás foi um direito seu. De conhecer alguém, né, uma amizade para ver se dá certo, um filho sem pai, uma gravidez solo. Um direito seu, o que aconteceu lá atrás não foi um erro, foi um direito seu, entendeu? Mas até hoje vão te taxar como a ex-alcoólatra, como a ex-dançarina, se você foi dançarino no passado, como a ex isso, ex aquilo, ex lésbica, ex travesti, ex, né, adoradora de outros deuses, outros ídolos, sempre vão te taxar como a ex, né? Mas você tem que entender que antes de você, os discípulos sofreram muito mais os discípulos, antes, isso é espiritual. Porque perseguição sem causa é espiritual. Perseguição sem causa é espiritual. Tem causa? Não tem. Essa causa foi no passado. Essa causa foi no passado. Pessoas que vivem no passado eternamente.
Então essa causa foi no passado. Hoje te perseguem para ver a sua rede social, o que você está falando, o que você está cantando, em que igreja que você está indo, para poder te perseguir, denegrir a sua imagem e falar mentiras a seu respeito. Quando você não está nem aí, você fala assim, irmã Érica, olha o que Deus me diz que você fala. Eu não tô nem aí, não tô nem aí para quem tá casando, para quem tá noivando, para quem tá tendo filho, eu não estou nem aí. Pra nada disso. Eu quero mais que as pessoas se casem, porque o meu tempo, você pode já ter uma idade avançada, né? Você se enxerga, você tá falando, meu tempo, querida, meu tempo, querido, já passou. Eu já constituí a minha família. Eu já passei por isso tudo lá atrás, quando eu era criança, adolescente. Eu já passei isso que você está passando aí. Eu já cometi esses mesmos erros aí, né? Quando eu era menino, já passou. Aí então por que as pessoas falam mentiras ao seu respeito? É espiritual. É espiritual. O mundo invisível da maldade não quer que você vá na igreja cantar, não quer que você vá na igreja pregar, não quer que você vá na igreja. Você pode até não fazer nada lá. Sentar no banco, só sentar no banco. Ele não quer. Então você tem que erguer a sua cabeça, olhar para frente, parar de olhar para essas coisas. O primeiro passo é parar de olhar para essas coisas. Parar de olhar essas coisas aí que você está vendo, que está aí na sua frente. E está te desestruturando, querendo te desestruturar, falando mentiras, inverdades ao seu respeito. É o primeiro passo, é você parar de olhar para essas coisas que estão na sua frente, te fazendo mal. E segundo, é continuar. Continuar caminhando. Entendeu? Porque muito mais sofreram, você pode estar reclamando de muita coisa, mas muito mais sofreram os discípulos antes de você. Muito mais sofreram os discípulos antes de você. Sabe como teve o fim de todos os discípulos? Não foi fácil. Pedro, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu, ele queria morrer da mesma forma, ele não queria morrer da mesma forma. Ele não queria morrer da mesma forma que Jesus. Aí crucificaram ele. O povo é tão ruim, o povo é tão mau, e crucificaram ele, só que de cabeça para baixo, diferente de Jesus, né? André foi crucificado em uma cruz em formato de X. Olha o sofrimento. Tiago foi decapitado. Filipe crucificado. E também foi apedrejado. Bartolomeu foi esfolado vivo, depois decapitado. Mateus morto à espada. Tomé atravessaram uma lança nele, porque ele pregava o cristianismo. O discípulo de Jesus. Tiago lançado de uma altura e foi apedrejado também até a morte. Simão foi cerrado, dizem que foi cerrado ao meio. Judas morto a machadas, fechadas. Judas Tadeu. Matias foi apedrejado. Olha só coisas horríveis. O que falar de Jesus? Por causa de quê? Por que eles passaram essas coisas horríveis? Porque as mortes dele foram de maneiras horríveis. Por causa do evangelho. O que eles faziam de errado? O que você está fazendo de errado, meu Deus do céu? Você está falando, irmã Érica, o que eu estou fazendo de errado? Eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou trabalhando. Eles estavam... O que esses homens aqui estavam fazendo? Trabalhando para o reino, trabalhando para Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. Esses homens aqui todos, Tiago, Tomé,
André, Pedro, João, Felipe, Bartolomeu, todos eles, o que eles estavam fazendo de errado? Nada, eles estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Só que o mundo invisível não vai ficar satisfeito. Aí vai levantar, desculpa. É que eu não comi nada até agora, eu tô já aqui arrotando aqui, né? Soluçando, a palavra é solução, desculpa, tá? Então, o que eles estavam fazendo? Nada, eles estavam pregando o Evangelho. Trabalhando. O que eles estavam fazendo? Trabalhando. Você também pode estar falando, irmã, eu só estou trabalhando. Eu só quero ter o direito de trabalhar. Como todo mundo. É só isso que eu quero. Então para de olhar. É só você não ver. Não vê o que está na sua frente. É só você não ver. Se você não vê, você vai seguir em paz. Cada um fazendo o seu e Deus por todos. Não precisa derrubar ninguém, puxar tapete de ninguém, falar mal de ninguém. É só você seguir a sua vida em paz. O que falar de Jesus? Aqui eu falei dos discípulos, né? O fim que eles tiveram. E o que falar de Jesus? Jesus, um homem bom, um homem do bem, que só fazia o bem. Ele não fazia mal para ninguém. A injustiça que fizeram com Jesus. Mentiram. Falaram tanta mentira, chamaram ele até de príncipe dos demônios, blasfemaram contra o Espírito Santo, né? Sem temor. O que fizeram com Jesus? Então você pode estar falando, então eu não quero ser cristão, porque é para ter esse fim, igual esses discípulos tiveram, para ter o fim que Jesus teve, eu não quero ser cristão. Mas onde é que eles estão agora? Onde estão Bartolomeu? Onde está Felipe? Onde está João? Onde está Tiago? Onde estão esses homens que morreram por causa do Evangelho? Onde está Jesus agora? Estão no lugar de paz. Enfim, eles encontraram a paz. Porque nessa terra aqui, gente, você vai encontrar muita injustiça, muita covardia, muita perseguição, muita maldade, né? Tá aí nítido para todo mundo ver. Todo dia é a mesma coisa. Quando você fala, eu não fiz nada, eu só estou aqui na igreja para louvar, eu só estou aqui na igreja para trazer uma palavra, eu só estou aqui na igreja por causa do meu emprego. Às vezes você está na firma porque você precisa trabalhar. Não é porque você quer não, que por você mesmo você já estava longe há muito tempo. Às vezes você está na firma só porque você precisa levar, ajudar o seu companheiro, ajudar a sua companheira, levar o leite e o pão para as crianças. É só disso que você precisa. E você tem que passar, você tem que enfrentar um leão todo dia. Você tem que enfrentar um leão todo dia. Mas Deus não está vendo que você está inocente? Não importa o que falam a seu respeito. O importante é o que... Não importa o que falam, o importante é o que Deus sabe ao seu respeito. Levanta a sua cabeça, vai trabalhar, deixa falar. Deixa. Não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos. Você já viu alguém jogar pedra em árvore que não dá fruto? Só se for criança, né? Criança que está aí brincando. Às vezes por causa de uma linha de pipa, às vezes por causa de uma pipa presa num galho. Aí a criança vai jogar pedra, sabe que não tem fruto, mas por causa de uma pipa no galho, uma rabiola, vai jogar pedra assim mesmo, né? Vai saber, né? Mas se estão jogando pedra em você, é porque Deus é contigo. Ninguém persegue uma pessoa que não sem motivo. Qual é o motivo? Tem Deus. Deus, o Espírito Santo é contigo na sua vida. Eis aí o motivo. Tem motivo, sim. Você fala, não tem motivo, eu não fiz mal para ninguém. Eu não persigo ninguém, eu não jogo praga em ninguém, eu não faço feitiço para ninguém. Né? Por que inventam tantas mentiras ao meu respeito?
Por causa do Espírito Santo de Deus na sua vida, o brilho do Espírito Santo por causa de Jesus na sua vida. Assim perseguiram os discípulos antes de você, assim perseguiram Jesus. Já falei aqui como terminou todos os discípulos. Aí você fala, então eu não quero mais ser cristã. Eu não quero mais pregar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais ser cristã. Assim, para ter esse fim, eu não quero. Mas onde é que eles estão agora? Onde está Jesus agora? Jesus agora está no céu, sentado ao lado de Deus, no trono, intercedendo por aqueles que fizeram mal para ele. Então você não vai pagar mal com mal, você vai interceder por quem fala mal de você. Aí é que está a grande diferença. Você vai fazer a diferença nesse lugar. Não ser melhor, mas ser uma pessoa que coloque em primeiro lugar a salvação da sua alma. A pessoa que vai colocar em primeiro lugar a salvação da sua alma, isso vai passar. Isso são princípios de dores. E Eclesiastes 7 nos fala sobre as vantagens do sofrimento e da paciência e moderação. Aqui nos fala que é melhor a boa fama do que o aguento o dia da morte. É melhor ir à casa onde existe luto. É melhor ir à casa onde existe luto do que ir na casa onde existe banquete. Por quê? Porque quando a pessoa morre em Cristo, para onde que ela vai? Para onde foram esses homens que eu acabei de relatar aqui o fim deles? Onde está Jesus? Então, é melhor o fim das coisas, como diz mais aqui embaixo, no versículo 8. É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. É melhor o longânimo, o calmo, do que o altivo de coração. É melhor o fim das coisas. É melhor você ficar calmo diante disso tudo, do que perder a salvação da sua alma. A pessoa você perder a salvação da sua alma por coisas que não estão acontecendo, porque disseram que você roubou uma manga no pé e você não roubou nada. Já pensou você perder a salvação da sua alma por causa de mentiras, por causa de coisas que não é verdade? É pior. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. É melhor você se acalmar diante disso do que você se aborrecer. Se aborrecer já é ruim. Principalmente por algo que não está acontecendo. Por coisas que você nunca viu. Você fala, irmã Érica, eu nunca nem vi esse carro que falaram que eu arranhei. Eu nunca nem vi. Nunca vi. Esse pé de manga que falaram que eu arranquei essa manga. Eu nunca vi, mas isso é espiritual. Isso é perseguição espiritual. Assim perseguiram os discípulos antes de você e assim perseguiram Jesus. Porque não querem que você vá na igreja louvar, não querem que você vá na igreja lutar pela libertação, não querem que você vá na igreja no culto de libertação, não querem que você vá na vigília, na consagração, não querem. E você vê que é espiritual. Agora, vai lá pro baile do shortinho. Vai lá pro Tchotchomere. O povo vai adorar. Vai espalhar para todo mundo. Vai botar nas primeiras manchetes do jornal. O quê? O que fulana fez? Você não sabe onde ela estava ontem à noite. No baile do shortinho. A máscara caiu. Falei que Deus ia arrancar a máscara. Aí vai contar para todo mundo. É isso que querem. Mas não é isso que Deus quer para você. Não te apresse o teu espírito em irar-te. Irar-te, ficar irado. Não. Porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Quer dizer, não se apresse em ficar nervoso diante disso. Não se apresse em se estourar diante disso. Não se apresse em fazer nada de errado diante disso. Entendeu? Porque além de Deus não se agradar, você vai falar, vamos perguntar,
Você tá discutindo o que é de quê? Você tá com algum problema? Tomou seu remedinho hoje? Tomou seu remedinho hoje? Você tá discutindo por causa de quê? Não tem motivo. Não existe motivo nenhum para isso. Mas Deus está provando. Deus quer saber se você vai se estourar. Estão querendo saber se você vai se estourar. Estão querendo saber se você vai bater boca, se você vai brigar, se você vai... Isso tudo não é real. Isso tudo é para saber como você vai se... Deus quer saber como você vai se comportar diante disso. De tanta mentira, de tanta perseguição. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está trazendo crescimento pra você. Deus está... Eu sei que é difícil, né? Todo mundo tem seu nervo, todo mundo tem sua... Como se fala? Todo mundo tem o seu temperamento forte. É difícil você escutar tanta mentira, é difícil você escutar tanta perseguição, é difícil você escutar tanta afronta. Não escuta. É um conselho que eu te dou. Não escuta. Não vê e não escuta. Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Aquilo que o ouvido não escuta, o coração não sente. Não vê. Já viu aquele macaquinho? Tem um macaquinho que você vê, são 3. Tem um... Peraí, a Bíblia tá querendo cair. Fica aí, minha filha, em nome de Jesus. Cai não. Viu? Quando fala o nome dele, dá tudo certo, né? Em nome de Jesus. Aí tudo... Calma, fica aí. Tem aquele macaquinho, tem um que ele fica com a mão nos olhos, tapando os olhos. O outro fica tapando a boca, né? E o outro fica tapando os ouvidos. Quer dizer, não vejo, não falo e não escuto. Aí você fala, muitas das vezes, quantas vezes você tentou mudar, como eu falei no louvor aqui no começo do vídeo, né? Seu pensar, seu modo de agir, seu modo de falar. E você viu que foi tudo em vão. Você mudou o seu modo de falar. Você mudou de emprego. Foi tudo em vão. Não adiantou. A perseguição continuou, as bobeiras continuou, as mentiras, tudo continuou. Você já saiu de lugares, voltou, mudou, te deu estratégia, você já fez de tudo. Parou de olhar, mudou roupa, mudou tudo. Aí, é aí que você vê que isso tudo é espiritual. Isso tudo é espiritual. Não é normal. É uma perseguição espiritual. Você pode falar, irmã Érica, eu já troquei de emprego, já troquei de roupa, já troquei de maquiagem, já troquei de filtro, já tirei os filtros, eu já fiz tudo. Tudo. Parei de olhar, parei de ir naquele emprego, parei de ir naquela igreja, parei de andar com aquelas pessoas. Eu já fiz de tudo e nada adiantou. Nada adiantou, foi tudo em vão. Ó, irmão, eu sei que foi ruim. Mas Jesus passou por isso. Os discípulos, eu não sei se isso vai te dar um conforto em você saber que os discípulos antes de você passaram por tudo isso. Que Jesus passou por tudo isso. Por quê? Porque tudo que é bom incomoda. Seu cabelo incomoda, o seu rosto incomoda, sua roupa incomoda, o seu jeito de falar incomoda. Porque você, o que está com você? Jesus falou que aqueles que te perseguirem estariam perseguindo a Ele. Aqueles que falarem mal de você vão estar falando mal dele. Aqueles que fizerem todo o mal contra você vai estar fazendo, não é com você. Quem faz mal para você, quem fala mal de você, quem persegue você sem causa. Sabe o que é pior? Porque é tudo mentira o que falam de você. Estão te perseguindo aí sem causa, sem motivo.
sem motivo. Você vê que é só você. Você é o assunto da reunião. Você é o assunto do dia inteiro. Você é o motivo deles ganharem, até de pessoas ganharem dinheiro. O assunto é você. Dia e noite. Você é o motivo de algumas pessoas ganharem dinheiro e de outras perderem dinheiro. Você é o motivo. De algumas pessoas ganharem dinheiro e você é o motivo de outras perderem dinheiro. Você é o motivo, sem causa. Porque Deus é contigo. Porque assim perseguiram os discípulos antes de você, assim perseguiram Jesus, sem motivo, gente. Quer ver uma coisa horrível? É você ser perseguido fazendo bem. É você ser caluniado fazendo bem. Vai com Deus. Bom trabalho. A pior coisa é você ser caluniado fazendo bem. Perseguido fazendo bem. Inventarem todo o mal contra você, você fazendo bem. Mas fizeram isso com Jesus. Então é porque ele está contigo. Se estão te perseguindo sem causa, é porque Jesus está contigo. Se estão falando mal de você sem causa, é porque Jesus está contigo. Erga a tua cabeça. Aí é que vão ver como você vai proceder diante disso. Porque quando pisam, né, no calo de uma pessoa, o que, que ela fala, o que, que ela é capaz de fazer. É aí que vão ver. Então continue brilhando. Hoje tá ruim, hoje tá... É tanta coisa ruim que você vê que você fala, meu Deus do céu. Continue brilhando. Continue caminhando. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o paciente de espírito calmo, do que o altivo de coração. Então mantenha o seu equilíbrio, mantenha. Não vê. Igual os 3 macaquinhos, um não vê, um não fala e o outro não escuta. Não vê. Não vê. Aí você fala, eles dão sempre um jeitinho de trazer para mim o problema. Mas é Deus testando para saber como você vai se comportar quando te perseguirem, como você vai se comportar quando falarem todo mal a seu respeito, como você vai se comportar. Porque você conhece uma pessoa quando ela ganha um presente muito grande, né? A pessoa fica feliz, quer mostrar para todo mundo. A pessoa, né? A pessoa quando vai casar quer comprar o vestido mais bonito para ser a noiva mais bonita do ano. E já vai dar convite para todo mundo ir no casamento, assim se porta. As pessoas ficam felizes. E tá errado? Não. É o momento da pessoa, já sofreu tanto, né? Então é normal que quando ela receber, nascer um filho, ela fazer lembrancinhas para quem for visitar o neném, querer falar para todo mundo que o neném nasceu, o sorriso no rosto. É normal, gente. Isso aí a pessoa tá feliz, né? E vai querer mostrar, claro, não tem nada de errado nisso, está tudo dentro da normalidade. E quando tomam alguma coisa de você? Quando tomam alguma coisa que você gosta muito, como é que você vai se comportar? Dependendo, se for um vício, pode dar abstinência, né? Se for um vício, pode dar abstinência. A pessoa nem se reconhecer. Mas não é, é Deus quer saber como você vai se comportar. Diante dos sim, diante dos não, diante dos espera, diante de uma troca, você trocou de roupa, essa roupa não serviu. Esse sapato está apertado, vamos supor. O sapato está apertado, o sapato está machucando. Aquele sapato estava machucando muito o meu pé, dando bolha, eu não estava nem conseguindo andar, irmã Érica. Aí agora você vai trocar de sapato por um sapato novo. O que vão falar? Quem perdeu? Quem perdeu, o que vai falar? Como ele vai se comportar?
Não, não aceito não, peraí. Não aceito não. Agora você vai ver quem sou eu. Então é isso que Deus quer saber. Quando as pessoas falarem todo mal a seu respeito, como é que você vai agir? Se você vai revidar, falar mal delas também. É isso que Deus quer. Por isso que é melhor o fim das coisas. Melhor o fim das coisas do que o início delas, do que tudo isso que você está vendo agora. Descansa o teu coração. Onde é que está Jesus agora? Sofreu tanto, onde é que está Jesus agora? Os discípulos passaram por tudo isso que eu acabei de relatar aqui para vocês, mas aonde que eles estão agora? Onde estão os discípulos agora? Descansando no seio de Abraão. Eles morreram por causa do Evangelho. Agora eles estão descansando no seio de Abraão. E onde estão aquelas pessoas que fizeram tanto mal para eles? Onde estão aquelas pessoas que fizeram tanto mal para os discípulos? Que mentiram ao respeito deles, que perseguiram eles. Onde está agora? Então é melhor, é o fim das coisas do que o princípio delas. Antes quem sofreu, quem foi decapitado, quem sofreu pedrada, quem sofreu perseguição. Antes quem foi preso, igual Paulo e Silas. Antes quem morreu por causa do Evangelho. Hoje está no seio de Abraão descansando eternamente. Então não deixa que um sofrimento momentâneo, que você está passando hoje, tire a alegria, o descanso eterno que você vai ter no fim de todas essas coisas. Não deixe que um sofrimento rápido, não deixe que o sofrimento momentâneo arranque de você a eternidade, o descanso. Eles sofreram, os discípulos sofreram muito no passado. Foi foi momento, foi um instante, foi um tempo que passou. E agora eles eternamente vão descansar no seio de Abraão. Jesus sofreu tanta injustiça, Jesus sofreu tanta perseguição, Jesus sofreu tanta maldade nessa terra aqui, inocente, um homem bom, um homem inocente, foi perseguido por causa do brilho do Espírito Santo que existia nele, foi perseguido por causa do trabalho dele. Você pode estar sendo perseguido por causa do seu trabalho, de um lugar que você não pode sair, nem se você quisesse. Você está sendo perseguido igual Jesus foi por causa do seu trabalho. Mas é um tempo, é o início de dores, é o início das coisas. Melhor é o fim eterno. O fim eterno dessa dor, o fim eterno dessas lágrimas, o fim eterno de todo esse mal. Nada, nenhum mal dura eternamente. Deus tem um eternamente para você. Deus tem um eternamente para você de paz. Deus tem um eternamente para você de descanso. Deus tem um eternamente para você de tudo de bom. Você vai colher. Nessa terra aqui todo mundo colhe. Ninguém passa aqui sem pagar o que fez, não. Ninguém passa sem pagar o que fez, não. Então, quem tem um bom plantio não vai temer a colheita. Se você tem gente que colhe coisas ruins justamente, tem gente que colhe mentira também, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Às vezes você colhe mentiras também ao seu respeito. Colhe. Mas Deus está vendo. Aquele lá de cima, ó. Quando eu falo de Deus, é a um só. Aquele lá de cima. Ele está vendo. Você colhendo injustamente coisas que você não está fazendo. Você colhendo mentiras, perseguição.
Você às vezes está aí por causa do seu trabalho, igual Jesus. Jesus estava na terra por causa do trabalho dele. Jesus não tinha beleza, e nem a Bíblia diz que ele não tinha beleza e nem formosura para não ser desejado por ninguém. Jesus não casou, Jesus não namorou, Jesus não beijou na boca, Jesus não teve filho. Por quê? Fazem Jesus aí de olho azul, de cabelo louro. Fazem Jesus, né? Só fazem Jesus bonitão, né? As imagens que tem por aí. Mas a Bíblia diz que ele não tinha nem parecer e nem formosura para não ser desejado, para que não fosse desejado. Tá entendendo? E as pessoas falam tanta mentira. Tanta mentira. Às vezes você tá falando em Mayra que eu já passei até da idade. É um desrespeito tão grande. Porque eu já passei até da idade. Você pode estar falando aí. Eu não sei quantos anos você tem. 90, 100, 80, 70. Você fala, nos respeitam, não respeitam nem a minha idade. As minhas rugas, os meus buraquinhos. As pessoas não respeitam minhas rugas. Não respeitam as minhas rugas. Nem a minha idade. Mas é Deus te testando para saber como você vai se comportar. Quando você tiver, quando passar esse período, como você vai se comportar quando pisarem no seu pé. O que você é capaz de fazer quando pisarem no seu pé. O que você vai ser capaz, o que você vai ser capaz de fazer quando tomarem alguma coisa da sua mão, alguma coisa que você gosta da sua mão. Como você vai reagir? O que você vai ser capaz de fazer quando tomarem alguma coisa da sua mão? A força, obrigado. Quando falarem toda mentira ao seu respeito. Quando te perseguirem sem causa. Você é inocente e te perseguirem sem causa. O que você vai fazer com essas pessoas? Questiona ou adora? Aquele louvor, né? Questiona ou adora? Então, é melhor o fim das coisas do que o início delas. É melhor o paciente de coração. Deus está lá de cima vendo tudo. Para onde você vai? O que você tem preparado para quem será? Bonzinho só há um. Bonzinho só há um. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Bonzinho só há um. Jeová. O meu Pai que está no céu. Só Ele é bom. Só Ele é bom. Não existe perfeito na terra, não. Não existe. Mas existe uma coisa chamada caráter. Deus quer te dar um bom caráter. Como é o seu caráter? Como você vai reagir diante de tanta perseguição? Como você vai reagir aí de tanta mentira que falam a seu respeito? Como você vai reagir? Como é o seu caráter, né? Então tem coisas que você vai passar. Você precisa passar. Para chegar agora onde estão os discípulos, no seio de Abraão descansando. Chegar agora onde é que está Jesus? No trono, sentado à destra, ao lado de Deus. Você vai chegar lá também. Porque aqui na terra não tem nada de bom para o qual a gente deseja lutar. Na terra aqui não existe nada de maravilhoso ao qual mereça que você seja, sabe, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sábia, né? Não existe nada na terra ao qual a gente possa falar e olha, eu preciso ser calmo de coração, eu preciso, né, vigiar. Eu preciso me calar diante dessa afronta, eu preciso fingir que não estou vendo, não estou ouvindo. Eu não estou vendo, não estou ouvindo, eu não estou escutando. Para receber isso, não existe nada na terra ao qual a gente queira tanto obter. Ainda mais se você já é uma pessoa idônea, uma pessoa de idade já bem resolvida, já tem, né? Você já teve filhos, já casou, já teve filhos. Às vezes você já está no fim da vida, né? Então não tem nada na terra ao qual você precise aguentar, melhorar. Se você já é uma pessoa muito bem resolvida, né? Mas existe o fim das coisas,
quer o céu de glória, o descanso eterno. Para onde você vai morar? No seio de Abraão. Então, a nossa luta, a Bíblia diz que o céu ele é tomado à força. A única coisa que é tomada à força é o céu. Como? Você suportando tudo isso, amadurecendo, suportando tudo isso. Deixa falar, deixa xingar, deixa intimidar, deixa julgar, deixa mentir, deixa perseguir. Porque o melhor é o fim das coisas do que o início dela. Você vai chegar no fim dessas lágrimas, você vai chegar no fim dessa perseguição, você vai chegar no fim dessas dores, você vai chegar no fim dessa depressão, você vai chegar no fim dessa angústia, você vai chegar no fim. Melhor é o fim. Só não se turbe o vosso coração. Só não se precipite pelo amor de Deus. Não se desequilibre pelo amor de Deus. Isso tudo vai chegar no fim. Deus tem um fim para você, um fim de dores. Deus tem um fim para você, um fim de tristeza. Deus tem um fim para você, um fim do desemprego. Deus tem um fim para você, um fim de todo esse mal que te persegue, que te acusa, que te entristece. Um fim de todas essas mentiras que falam a seu respeito. Creia, tenha fé. Deus tem um fim. Melhor é o fim das coisas. Vai passar, vai passar. Enxuga as suas lágrimas. Não deixe essa depressão te colocar para baixo no quarto escuro, fazendo você engordar, fazendo você emagrecer. Tem pessoas que entram em depressão, umas engordam, né? E outras emagrecem. Outras vão definhando. Mas isso não vai acontecer com você. Esse não é o fim. Esse não é o fim que Deus decretou para ti, que Deus desejou para ti. Este não é o seu fim. Este não é o fim do seu emprego. Este não é o fim desse seu emprego. Este não é o fim que Deus desejou para ti. Não. Esse não é o seu fim. Isso não é o que Deus sonhou para ti. Não é. Ver tudo acabar. Não. Esse não é o fim que Deus desejou para ti. O fim que Deus tem para ti é um fim de dores. O fim que Deus tem para ti, eu profetizo, é um fim das lágrimas. O fim que Deus tem para ti é o fim do sofrimento. Deus vai te dar sabedoria, estratégia, Deus vai te ajudar a chegar no fim de todo esse mal. E você alcançar... O que você está lutando aí? O que você está lutando? Para trabalhar em paz. Irmã Érica, eu estou lutando para trabalhar em paz, é só o que eu quero. É só o que eu quero. Você está falando, irmã Érica, é só o que eu quero. A única coisa que eu quero é trabalhar em paz. Então, Deus vai te dar esse fim. O fim de todo esse mal. Você crê? Se você não crê, eu creio por você. Então, receba, 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 receba paz. Receba. É no fim. É no fim de todas as coisas que você vai receber descanso. Você vai ter um descanso eterno. Você vai ter um descanso, eu profetizo, que você vai ter um descanso eterno de paz no meio dessa amizade, no meio da sua família, no meio da igreja, do curso, do emprego. Eu profetizo que você vai chegar no fim de todas as coisas e vai alcançar a tão sonhada paz. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz.